As velas naquela mesa de jantar haviam queimado por 2 horas antes de Lauro Venturini decidir usá-las como iluminação para sua audiência. Tudo estava acontecendo do jeito que os jantares de família em São Paulo vão: barulhentos, quentes, pratos passados sem pedir, risadas chegando antes da piada final. Eu estava sentada na extremidade mais distante da mesa, a ponta mais próxima da cozinha, o lugar que eu sempre escolhia porque dali eu podia ver todo mundo, e ninguém precisava olhar diretamente para mim para me incluir. Isso deveria ter me dito algo anos atrás. Não disse. Lauro se levantou lentamente, o tipo de lento que quer ser notado. Ele pegou seu copo e bateu uma vez, não para um brinde, eu aprenderia, mas para uma audiência. A mesa silenciou. Tio Dirceu se recostou na cadeira do jeito que os homens fazem quando já sabem o que está por vir e decidiram que aprovam. Então Lauro sorriu para mim do outro lado daquela mesa e disse: "Eu quero ser honesto com todo mundo hoje à noite. Eu só casei com Deina por pena." Ele pausou, deixando-a sentar. Quero dizer, quem mais ia amar uma porca gorda e feia? As risadas começaram antes da frase terminar. Tio Dirceu foi o primeiro. Um som aberto e completo que sacudiu seus ombros. Outros seguiram. Não todos, mas o suficiente. Suficiente para encher a sala. Suficiente para fazer os que não riram olharem para seus pratos, em vez de para mim. Eu não me movi. Quero que você entenda o que eu quero dizer quando digo isso. Eu não alcancei meu copo. Eu não empurrei minha cadeira para trás. Eu não olhei para Lauro com a expressão que ele esperava, aquela que confirmaria para todo mundo naquela mesa que o que ele disse tinha atingido o alvo. Eu fiquei sentada com as mãos dobradas no colo e deixei as risadas correrem seu curso completo, porque eu tinha aprendido algo em 11 anos de casamento com aquele homem. Uma ferida só tem poder quando você a mostra. Meu nome é Deina Ferrão, e a noite em que meu marido tentou me humilhar na frente de toda a família dele, foi a noite em que parei de deixar ele tomar emprestado o meu silêncio. Antes de contar o que aconteceu em seguida, e eu preciso que você fique comigo, porque o que aconteceu em seguida mudou tudo. Deixe nos comentários e me diga que horas você está assistindo isso. Eu quero saber quem está acordado comigo hoje à noite. As risadas ainda estavam se acalmando quando a cadeira ao lado esquerdo de Lauro raspou para trás da mesa. Caio se levantou. Ele tinha 23 anos e tinha a altura do pai e absolutamente nenhuma da performance do pai. Ele não levantou a voz. Olhou diretamente para Lauro com a paciência de alguém que tinha esperado exatamente por aquele momento e havia decidido com antecedência como lidaria com ele. Ele sorriu uma vez. Depois disse: "Pai, o nome de Deina está no contrato que construiu tudo o que você está se gabando aí em pé. Talvez você deva sentar." A sala ficou tão quieta que eu pude ouvir a vela mais próxima de mim crepitando no suporte. As mãos de Lauro, ambas enroladas naquele copo que ele havia batido para chamar atenção, começaram a tremer. Eu olhei para o meu enteado por exatamente 3 segundos. Depois olhei de volta para o meu prato, porque eu havia acabado de tomar uma decisão que nenhuma pessoa naquela mesa estava equipada para entender ainda, e eu precisava que todos eles permanecessem confortáveis por mais um pouco. A casa estava quieta demais para ser pacífica. Eu me movia por ela do jeito que você se move por um lugar que você já está começando a deixar. Não com urgência, não com luto, mas com a atenção particular de alguém fazendo inventário. A bancada da cozinha que eu tinha escolhido porque a luz batia nela corretamente pela manhã. A unidade de prateleiras no corredor que eu tinha montado sozinha num domingo porque Lauro disse que ajudaria e depois não chegou em casa até a noite. A gravura emoldurada acima da lareira que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro 2 meses antes de sequer conhecê-lo. Eu não toquei em nada, só olhei. Existe uma versão desta noite em que eu subo as escadas e choro em algo que ainda cheira como a vida que eu pensei que estava construindo. Eu não sou aquela versão de mim mesma. Eu experimentei ela uma vez anos atrás e ela não serviu. Eu conheci Lauro Venturini num evento de negócios nos Jardins, numa quinta-feira à noite em outubro. Ele era o homem mais bem vestido numa sala cheia de homens bem vestidos, o que eu entendi depois que era o único investimento que ele estava fazendo consistentemente na época. Ele se apresentou com a confiança de alguém que já havia chegado. Foram necessárias 4 conversas ao longo de 6 semanas para eu entender que a confiança era a única coisa que ele possuía de fato. Ele tinha Caio, 19 anos, então quieto do jeito que jovens são quietos quando viram demais
e decidiram que observar é mais seguro do que falar. Eles moravam num apartamento de 2 quartos em Osasco que Lauro descrevia como transitório. Eu vi uma vez. Transitório era generoso. Eu tinha 38 anos. Tinha passado 14 anos construindo uma carreira em consultoria de propriedades comerciais. E até Lauro, eu nunca havia tomado uma decisão financeira séria porque estava emocionalmente apegada ao futuro que ela representava. Essa era a parte que eu entendi errado depois quando tentei explicar para mim mesma de forma muito lógica. As pessoas gostam de imaginar que mulheres inteligentes são manipuladas porque falham em ver a realidade. Não foi isso que aconteceu. Eu vi a realidade perfeitamente clara. Vi um homem com ambição, disciplina irregular, um filho que precisava de estabilidade e uma vida que parecia que poderia se tornar algo sólido com a estrutura certa ao redor dela. E se eu estou sendo honesta, eu estava cansada, não solitária no sentido dramático, não desesperada, só cansada de construir salas inteiras da minha vida sozinha e fingir que a independência sempre parecia nobre em vez de exaustiva. O negócio foi ideia minha primeiro, não do jeito que as pessoas dizem que as coisas são ideia delas, vagamente, romanticamente, sem documentação. Quero dizer, eu sentei na minha mesa de jantar com um bloco de anotações e elaborei o modelo antes de apresentar para ele. Eu tinha um contato numa firma de suprimentos em Campinas que me devia um favor profissional. Eu chamei aquele favor para Lauro. O primeiro contrato que o negócio jamais assinou existiu porque o meu nome estava na comunicação que o iniciou. O capital inicial, R$42.000, veio de uma conta de poupança que Lauro nunca teve acesso e nunca perguntou diretamente porque perguntar diretamente teria exigido que ele reconhecesse o que estava recebendo. No começo, o meu nome estava em mais da papelada do que pareceu depois. Não porque eu fosse descuidada, porque na época não havia razão para não confiar na estrutura que estávamos construindo. Depois o negócio começou a crescer rápido. Clientes se multiplicaram, contas de fornecedores se expandiram. Contratamos equipe, prazos se empilharam uns sobre os outros. Lauro gradualmente assumiu os registros, renovações e papelada estadual, enquanto eu cuidava das operações e contratos. Pequenos ajustes aconteceram um de cada vez. Um formulário atualizado aqui, um registro simplificado ali, coisas explicadas com frases como limpando os registros ou tornando tudo consistente para impostos. Nada desapareceu de uma vez. É por isso que eu não vi a forma completa imediatamente. Eu deixei ele colocar o nome dele na frente, porque acreditava que um homem que se sentisse como se estivesse construindo algo, eventualmente se tornaria o homem que eu podia ver que ele tinha capacidade de ser. Esse foi o erro mais caro da minha vida profissional. Eu caminhei até o segundo quarto, o que eu tinha convertido em escritório doméstico 3 anos dentro do casamento, e abri a gaveta debaixo da minha mesa. A pasta estava onde sempre esteve, cor creme, sem graça, fechada com um único clipe preto. Dentro dela estavam documentos que eu tinha guardado, sem admitir completamente para mim mesma por que estava guardando. Contratos, registros de transferência, uma cópia do registro original do negócio, com um detalhe enterrado no registro que Lauro havia tratado quietamente anos depois, sob a explicação de limpeza administrativa. Na época, eu tinha aceitado porque estava gerenciando operações, clientes, faturas, prazos, o movimento real da empresa e porque confiar no seu marido com a papelada não parece imprudente enquanto vocês ainda se chamam de equipe. Eu coloquei a pasta na mesa sem abrir. Depois apaguei a luz e fui para a cama. Não porque tivesse terminado, porque eu havia acabado de decidir onde começar. Ele bateu 2 vezes antes de eu chegar à porta. Eu estava acordada desde as 5, sentada à mesa da cozinha com um café que eu não havia tocado. E quando ouvi a batida, eu já sabia que era ele. Caio bate nas portas do mesmo jeito desde que tinha 19 anos. 2 sons precisos, nada excessivo, a batida de alguém que respeita o espaço que está entrando. Eu abri a porta e ele entrou sem uma longa saudação. Sentou-se na minha frente à mesa da cozinha, dobrou as mãos do jeito que faz quando tem algo estruturado para dizer, e olhou diretamente para mim. Eu preciso te contar algumas coisas, ele disse, e preciso que você me deixe passar por elas. Eu assenti uma vez. Ele começou. Ele me contou sobre o apartamento em Osasco primeiro, não o que eu tinha visto, mas o anterior,
Um de um quarto num conjunto na zona leste onde ele dormiu num sofá, cama por 7 meses, enquanto o pai ficava com o quarto. Ele tinha 18 anos. Disse isso sem amargura, do jeito que você descreve o clima. Aconteceu. Era a condição das coisas. Ele me contou sobre o período entre aquele apartamento e as 3 semanas seguintes em que ficaram com uma mulher, cujo nome ele nunca aprendeu direito, porque o pai a apresentava de forma diferente cada vez. Ele comia o que ela cozinhava e dizia obrigado e não fazia perguntas, porque fazer perguntas na época custava mais do que retornava. Ele me contou sobre a noite em que chegou em casa e encontrou um aviso de despejo dobrado debaixo do capacho. O pai não havia mencionado a situação do aluguel. Ele havia, no entanto, comprado um relógio novo naquele mesmo mês. Caio disse tudo isso de forma uniforme, sem performance e sem pausa para efeito. Depois disse: "Você entrou e a temperatura mudou. É a única forma que sei dizer. Nada foi anunciado. Você não fez um discurso sobre o que estava fazendo ou por quê. As coisas simplesmente começaram a ser diferentes, consistentes. A geladeira ficava cheia. As luzes ficavam acesas. Eu parei de fazer as contas toda manhã sobre o que estava prestes a dar errado. Eu mantive as mãos ao redor da minha xícara de café. Ele não tinha terminado. Eu tinha 19 anos, ele disse. Não uma criança. E quando você passou anos vendo adultos tentando manter coisas instáveis juntas, você começa a lembrar detalhes querendo ou não. A cozinha estava muito quieta. Eu vi de quem era o dinheiro que abriu aquele negócio. Ele continuou. Eu estava sentado na sala ao lado quando você fez aquela primeira ligação para o homem em Campinas. Eu não lembrava cada palavra. Lembrei o seu nome porque meu pai repetiu depois. Ele ficava dizendo: "O Raimundo só aceitou a reunião porque ela já conhecia ele. Isso caiu diferente. Não memória perfeita, memória repetida." Caio enfiou a mão no bolso interno do casaco e puxou primeiro o celular. Abriu uma pasta antiga de backup e deslizou para mim na mesa. Capturas de tela, carimbos antigos, anotações que ele aparentemente havia enviado por e-mail para si mesmo anos atrás porque, como explicou depois, estava acostumado a documentar coisas sempre que moradia ou dinheiro ficava instável. Depois colocou um pedaço de papel dobrado ao lado do celular. Era uma fotografia impressa, não digital, de um quadro branco coberto com a minha caligrafia. Projeções de negócio, nomes de contatos, um detalhamento de orçamento, meu trabalho datado 14 meses antes de o negócio abrir oficialmente. Caio deu de ombros pequeno quando me viu olhando para ela. "Você deixava aquele quadro para cima por semanas a fio", ele disse. Eu tirei a foto porque estava tentando lembrar como pessoas estáveis soavam quando planejavam coisas. Eu olhei para a fotografia por um longo tempo. Depois olhei para ele. "Você não vai a lugar nenhum." Eu disse que não era uma pergunta. Eu não fui a lugar nenhum. Ele disse: "Você simplesmente não estava pronta para anotar. A pasta ainda estava na mesa onde eu a havia deixado na noite anterior. Eu sentei na frente dela do jeito que você senta na frente de algo que esteve circulando por um longo tempo. Sem pressa, sem medo, só finalmente pronta para olhar diretamente. Eu desclipei. Espalhei o conteúdo na mesa na ordem em que aconteceu, não na ordem que Lauro contaria, na ordem que realmente aconteceu. O primeiro documento era um extrato bancário pessoal de abril de 11 anos atrás. Uma retirada de R, 42 mil, sem linha de memo. Eu lembrava a manhã exata em que fiz. Uma terça-feira chovendo, o tipo de chuva de São Paulo que faz a cidade cheirar a concreto molhado e possibilidade. Eu tinha sentado no carro do lado de fora do banco por 6 minutos antes de entrar. Não porque estivesse incerta, porque entendia o peso do que estava prestes a fazer e queria sentir completamente antes de fazer. Lauro nunca perguntou de onde vinha o dinheiro de forma que exigisse uma resposta real. Ele disse: "Você está falando sério sobre isso?" E eu disse: "Eu estava." E essa foi a conversa inteira. O segundo documento era uma cadeia de e-mails impressa entre mim e Raimundo Oliveira na Suprimentos Consolidada em Campinas. Raimundo havia trabalhado comigo em 3 projetos de propriedades comerciais ao longo de 7 anos. Quando liguei para ele sobre o novo negócio, ele disse sim por causa do meu nome e do meu histórico e mais de uma década de credibilidade profissional atrás do pedido. Lauro compareceu à primeira reunião, apertou a mão de Raimundo e falou bem, e Raimundo foi gracioso. Mas o relacionamento existia antes de Lauro entrar na sala e existia por minha causa.
Eu havia impresso aquela cadeia de e-mails na mesma semana, arquivado sem explicar por quê, nem para mim mesma. O terceiro conjunto de documentos era a papelada original de registro do negócio. O nome de Lauro corria no topo como principal, mas mais fundo no registro, na seção que registrava a contribuição inicial de capital, o meu nome aparecia, Deina A. Ferrão, contribuinte. A emenda arquivada meses depois havia reclassificado minha contribuição como um presente conjugal, uma mudança que eu não havia aprovado formalmente por escrito e não entendia completamente as implicações na época. Naquela época, a empresa estava se expandindo rapidamente. Estávamos integrando clientes mais rápido do que antecipávamos, gerenciando atrasos de fornecedores, contratando ajuda administrativa em meio período e tentando manter contratos em movimento sem perder impulso. Lauro gradualmente se tornou a pessoa que lidava com registros externos, renovações anuais, comunicação com contador e papelada estadual, porque já se apresentava publicamente como o rosto da empresa. Na época, a emenda havia sido explicada para mim casualmente. Limpeza administrativa, simplificando a papelada para a consistência fiscal. Eu lembrava de estar na cozinha enquanto Lauro mencionava de passagem com uma pilha de documentos debaixo do braço e um telefone pressionado no ouvido. Ele disse que o contador queria os registros padronizados porque alguns documentos listavam minha contribuição diferente dos outros. Eu havia aceitado a explicação porque estava enterrada no lado operacional do negócio e porque casamentos não costumam desmoronar de uma vez. Eles mudam gradualmente para desequilíbrio enquanto ambos continuam chamando de parceria. Mas algo naquela conversa me inquietou o suficiente para que 2 anos dentro do casamento eu puxasse o registro eu mesma pelo portal de registros estadual. E quando vi a reclassificação por escrito, fiz uma cópia naquele mesmo dia. Eu coloquei aquela página de lado separadamente. Agora, Lauro era o rosto do negócio porque eu escolhi assim. Acreditava então que um homem que se sentisse como se estivesse liderando algo cresceria para ser o líder que o negócio precisava. Eu lidava com a arquitetura, ele lidava com a apresentação. Por 4 anos aquele arranjo produziu resultados, e eu dizia para mim mesma que o arranjo estava funcionando. O que entendo agora sentada nesta mesa com 11 anos de documentação espalhada na minha frente é que confundi resultados com parceria. O negócio estava crescendo. Essa parte era verdade, mas o crescimento estava acontecendo dentro de uma estrutura que eu construí e mantive. Enquanto pedaços da minha propriedade eram suavizados, recompensados e quietamente reposicionados para o fundo, um ajuste de registro de cada vez. Todo documento naquela mesa tinha minhas digitais antes da assinatura dele. Eu empilhei cuidadosamente, fechei a pasta com o clipe. Os originais, as cópias admissíveis, ainda estavam dentro dos arquivos do negócio. Eu precisaria deles eventualmente, mas não entraria no escritório de nenhum advogado até entender exatamente que história os documentos podiam provar e exatamente onde ainda estavam os pontos fracos. Agora eu sabia que a primeira vez que notei algo errado, Lauro estava rindo do celular, não a risada casual de um homem assistindo algo divertido, o tipo privado, o tipo que chega antes que a expressão possa ser gerenciada, rápida, desprotegida, imediatamente suprimida quando registrou que eu estava na sala. Ele virou a tela para baixo e disse algo sobre um chat de grupo de trabalho. Eu assenti e voltei ao que estava fazendo. Arquivei, não disse nada. Isso foi 14 meses atrás. O que se seguiu não foi dramático. Raramente é no começo. Foi uma série de pequenos ajustes na atmosfera de um homem que acredita que está sendo cuidadoso. O celular carregando virado para baixo na mesa de cabeceira, em vez de na cômoda onde ficava há 9 anos. As mudanças de agenda que chegavam com explicações que eram detalhadas o suficiente para parecer ensaiadas. O jeito como ele parou de olhar para mim quando entrava numa sala, não com hostilidade, com algo mais específico que isso, com o não foco particular de alguém que moveu a atenção completamente para outro lugar e agora está gerenciando a distância. Eu notei tudo, observei tudo. Não disse nada porque suspeita sem prova é só dor sem arquitetura. E eu tinha passado anos suficientes em propriedades comerciais para entender que você não se move num terreno até que a pesquisa esteja completa. 3 semanas depois do jantar, encontrei o que havia estado medindo. Lauro havia deixado o laptop aberto na bancada da cozinha,
algo que tinha parado de fazer meses atrás e aparentemente esquecido de retomar o cuidado. Eu não estava procurando nada, estava passando. A tela estava ativa e o que estava nela não era um documento de trabalho, era uma confirmação de reserva. Um restaurante na zona oeste de São Paulo, mesa para 2. Nome dele. A data era 4 dias antes do jantar de família. A thread de e-mail abaixo da confirmação continuava. E nela havia um nome, Teresa. Não um sobrenome na thread, só Teresa. E abaixo da resposta de confirmação dele para ela, uma fotografia que ela havia enviado, carimbada, inequívoca, o tipo de imagem que uma mulher envia para um homem com quem não está preocupada em ser descoberta porque acredita que a esposa já foi gerenciada. Eu fiquei naquela bancada por 40 segundos. Tirei o celular e fotografei a tela, a reserva, a thread, a imagem, o carimbo. Tudo documentado no mesmo intervalo de 60 segundos antes de colocar o celular virado para baixo na bancada ao lado do laptop dele e continuar até a geladeira para o que originalmente havia ido buscar. Aquele foi o momento em que esperei sentir algo se romper. Não rompeu, esclareceu. O luto que eu havia antecipado, o devastador, desestabilizador, aparentemente já havia se processado durante 14 meses de observar e arquivar e não dizer nada. O que chegou em vez disso naquela cozinha foi algo mais frio e mais útil que luto. Uma ausência completa e total de surpresa. E por baixo daquela ausência, algo que parecia quase alívio. Não porque o casamento tivesse terminado. Eu sabia que o casamento tinha terminado antes do jantar, porque agora Teresa tinha um carimbo de tempo, e Lauro tinha um hábito de deixar coisas abertas que deveria ter mantido fechadas. E eu entendi algo sobre Teresa naquele momento que ela ainda não entendia sobre si mesma. Ela não estava herdando um homem bem-sucedido. Estava herdando uma dívida que ainda não havia sido cobrada. O escritório de Césia Drummond ficava no 14 grau andar de um prédio na Avenida Paulista, onde o elevador abria direto numa sala de espera que cheirava a couro e ar frio. Eu havia marcado a consulta 4 dias depois do jantar. Não havia contado para ninguém, nem para Ina, nem para Caio. Simplesmente pesquisei o nome de Césia dado por uma mulher num evento profissional 2 anos atrás que disse: "Se você precisar de alguém que não pisca, ligue para ela." E eu liguei. Fui recebida exatamente às 10:00. Césia Drummond era menor do que eu esperava. Precisa do jeito que pessoas são precisas quando passaram décadas garantindo que nada que fazem possa ser mal interpretado. Ela se levantou quando entrei, apertou minha mão uma vez e gesticulou para a cadeira do outro lado da mesa, sem calor desnecessário ou distância desnecessária. Eu sentei. Coloquei a pasta na mesa entre nós. Ela olhou para ela, depois para mim. "Você quer me contar o que tem aí ou devo só ler?" "Leia", eu disse. Ela leu 12 minutos sem falar. Virava as páginas do jeito que cirurgiões lidam com coisas com atenção total e sem movimento desperdiçado. 2 vezes voltou a uma página que já havia lido e olhou de novo. Uma vez fez uma anotação no bloco legal ao lado, sem olhar para cima. Quando terminou, colocou a pasta na mesa e olhou diretamente para mim. "Você não está aqui sobre um divórcio", ela disse. "Estou aqui sobre o que me pertence." Ela assentiu devagar. Essa contribuição de capital no registro original, a emenda que depois reclassificou como presente conjugal. "Você estava presente quando essa emenda foi arquivada?" "Eu não estava." "Você foi solicitada a autorizar por escrito?" "Não." "Você assinou algo que pudesse ser razoavelmente interpretado como consentimento para aquela reclassificação?" "Nada." Ela fez outra anotação. Depois colocou a caneta na mesa e dobrou as mãos em cima da pasta. "O que você tem aqui," ela disse cuidadosamente, "parece ser uma contribuição fundadora que pode ter sido reclassificada sem documentação adequada ou consentimento informado. Se os originais apoiarem o que essas cópias sugerem, isso importa." A sala estava quieta. Ela continuou. "O relacionamento com o fornecedor ligado à sua rede profissional importa. O rastro de retirada importa. O documento de garantia importa. Nada disso automaticamente ganha. Qualquer coisa por si só, Ciaro, Ferrão, mas junto cria um registro de participação que é difícil de descartar como apoio conjugal ordinário." Aquele foi o primeiro momento em que confiei completamente nela. Não porque prometeu vitória, porque não prometeu. "Os originais," ela disse, "as cópias admissíveis, ainda estão nos arquivos do negócio." "Sim,
Vamos precisar deles por meio de descoberta formal, e a descoberta anda mais devagar do que as pessoas pensam. O conselho oposto vai contestar avaliação, intenção, percentuais de contribuição, tudo. Quero que você esteja preparada para isso agora em vez de surpreendida por isso depois. Eu entendo. O que você trouxe para mim hoje me diz onde olhar e que perguntas fazer. Ela disse. Depois pausou. Será? Venturini Ferrão, eu disse. Meu nome é Ferrão. Algo mudou na expressão dela. Não surpresa, reconhecimento. Será Ferrão. Ela corrigiu suavemente. Baseado no que está nesta mesa, eu não acho que você é simplesmente uma esposa buscando divisão equitativa. Acho que há um argumento crível de que você esteve materialmente envolvida na formação e estabilização deste negócio. As palavras caíram diferente porque ela disse sem drama. Mas argumentos ainda exigem prova. Ela continuou. E prova exige paciência. Então, antes de discutirmos resultados, construímos o registro adequadamente. Eu sabia disso antes de passar pela porta dela. Ainda assim, há um peso particular que chega quando alguém com as credenciais para ver o que você construiu olha diretamente para a evidência e reconhece claramente. Peguei minha bolsa. Então vamos construir adequadamente, eu disse. Lauro chegou em casa naquela quinta-feira à noite com roupa lavada a seco e uma história. Eu o ouvi antes de vê-lo. O volume particular de um homem que decidiu que encher uma sala com som é o mesmo que possuí-la. Ele estava no telefone com alguém rindo, recontando algo que aparentemente havia acontecido no almoço. Peguei fragmentos da cozinha. O nome dele mencionado 3 vezes na própria anedota. As palavras minha empresa usadas 2 vezes em 40 segundos. Eu estava separando a correspondência na bancada quando ele entrou. Ele olhou para mim do jeito que você olha para a mobília que parou de ver, registrando presença sem interesse. Terminou a ligação, colocou as chaves e se moveu para a geladeira sem uma palavra na minha direção. Essa era a versão de Lauro que eu havia observado por 3 semanas. Desprotegida, expansiva, a postura de um homem que havia avaliado a situação depois do jantar e concluído que a situação era gerenciável. As palavras de Caio naquela mesa aparentemente haviam sido arquivadas sob constrangimento temporário e fechadas. O que quer que ele acreditasse que eu estava fazendo no meu silêncio, não era o que eu estava realmente fazendo. Ele saiu para um evento naquele sábado à noite sem mencionar antes. Vestiu-se com cuidado, um novo casaco que eu não tinha visto. Quando perguntei aonde estava indo, disse uma função de networking e saiu pela porta antes que a frase tivesse pousado completamente. Eu fiquei na janela da frente e observei o carro dele sair da garagem. Mais tarde naquela noite, tio Dirceu postou uma fotografia nas redes sociais. Um restaurante no centro, Lauro no centro de uma mesa de pessoas que eu reconhecia como família e pessoas que reconhecia como algo mais próximo de uma audiência. Ele estava no meio do conforto. A fotografia tinha 17 comentários na primeira hora. O de tio Dirceu foi o primeiro. Uma sequência de elogios que teria sido mais apropriada numa cerimônia de premiação do que num jantar. Teresa não estava na fotografia, mas havia curtido em 4 minutos de postada. Notei o carimbo de tempo e continuei. A correspondência daquele dia havia sido mais pesada que o usual. 2 envelopes comerciais misturados com a correspondência doméstica. Um hábito que Lauro havia desenvolvido de rotear certa correspondência de negócio para casa em vez do escritório, algo que nunca havia explicado adequadamente e eu nunca havia pressionado. Eu estava separando para ele quando o endereço de retorno no segundo envelope me parou. Suprimentos Consolidada, Campinas, São Paulo, a firma de Raimundo Oliveira. O relacionamento que eu havia construído ao longo de 7 anos antes de Lauro apertar a mão de Raimundo. A conta que existia, porque eu havia feito uma ligação com meu nome e meu registro atrás. Eu abri o envelope. Era uma correspondência padrão de conta. Informações de contato atualizadas em arquivo. Titular principal da conta listado como Lauro Venturini. Gerente de relacionamento listado sob as informações de contato direto dele. Fonte de referência atual, continuação interna da conta. Mas quando cheguei ao resumo arquivado da conta anexado no final, o histórico de transferências mais antigo que ocasionalmente incluíam durante atualizações anuais, vi algo que me fez parar. A notação de referência original havia sido modificada, não apagada, completamente mudada. Meu nome aparecia uma vez em texto menor, sob notas de conta legadas.
Enquanto o histórico de relacionamento ativo creditava Lauro como o contato de negócio originador, alguém havia simplificado o histórico da conta ao longo do tempo na versão mais limpa agora anexada ao perfil da empresa. Uma pessoa não familiar com os registros originais leria o documento e assumiria que o relacionamento sempre havia pertencido principalmente a ele. Tirei o celular e fotografei cada página. Depois dobrei o envelope fechado, coloquei com a outra correspondência dele e terminei de separar o resto da correspondência. Lauro voltou pela porta às 23h43. Ainda estava contando para si mesmo uma história sobre quem construiu o quê. Eu havia acabado de encontrar outro capítulo da real. Césia ligou numa manhã de quarta-feira às 8h47. Eu estava na minha mesa quando o telefone tocou. Estava esperando a ligação por 6 dias, não impacientemente, do jeito que você espera algo que teme, mas com a firmeza particular de alguém que já aceitou todo possível resultado e simplesmente espera confirmação de qual chegou. Preciso que você venha aqui, Césia disse. Hoje, se conseguir. A voz dela estava nivelada, mas havia algo por baixo do nivelado que reconheci de 11 anos lendo salas e as pessoas dentro delas. Ela havia encontrado algo que mudava o peso das coisas. Eu estava no escritório dela às 11. Ela tinha os documentos arranjados na mesa numa sequência que contava uma história antes de dizer uma palavra. Registros de transferência bancária da minha conta pessoal. A retirada de R$ 42.000 e 3 transferências subsequentes no primeiro ano operacional do negócio, totalizando um adicional de R$ 19.000. Um documento de garantia de fornecedor com o número da minha licença profissional assinado 18 meses dentro do negócio, quando um contrato exigiu um garantidor credenciado e as credenciais de Lauro eram insuficientes. O registro de origem da conta Suprimentos Consolidada, que Césia havia obtido formalmente da firma de Raimundo Oliveira, depois que pedidos de preservação haviam sido emitidos. Meu nome no original, a emenda arquivada depois, exatamente como o envelope em casa havia mostrado. O advogado de Lauro havia submetido um posicionamento inicial, enquadrando-me como uma esposa de apoio, cujo envolvimento financeiro refletia a contribuição marital ordinária, sem papel formal no negócio. Césia havia colocado o argumento dele ao lado das descobertas dela do jeito que você coloca uma previsão ao lado de uma fotografia do que o clima realmente fez. A posição dele enfraquece significativamente no documento de garantia. Ela disse: uma esposa de apoio não assina uma garantia de fornecedor sob a licença profissional dela. Isso é um ato formal de negócio carregando responsabilidade legal. Isso coloca você dentro da estrutura operacional da empresa, independentemente de como os registros posteriores tentaram caracterizar seu papel. Eu assenti, mas não é por isso que pedi que você viesse hoje. Ela moveu o posicionamento de lado e colocou um único documento na minha frente. O registro original do negócio. Eu reconheci imediatamente. Meu nome estava lá no documento fundador. Dei na A. Ferrão corregistrante. Depois ela colocou um segundo documento ao lado. Um registro emendado submetido 3 anos depois. Meu nome havia sumido. No campo corregistrante, a palavra nenhum havia sido digitada limpa. E no fundo da emenda, na linha de assinatura designada para todas as partes nomeadas no registro original, havia uma assinatura, meu nome, escrito por alguém que não era eu. Eu olhei para aquilo por um longo tempo. Essa não é a minha assinatura, eu disse. Não acredito que seja, Césia disse cuidadosamente. Eu tive um examinador forense de documentos conduzindo uma revisão preliminar esta manhã, usando amostras autenticadas dos seus registros anteriores e documentos bancários. A opinião não é final ainda, mas o examinador encontrou inconsistências substanciais em pressão de traço, formação de letras e ritmo de assinatura. A sala estava muito quieta. O que acontece agora? Eu perguntei. Continuamos pela descoberta civil primeiro, ela disse. Isso permanece a prioridade. Garantimos os originais. Estabelecemos o rastro de contribuição e travamos o registro adequadamente. Ela pausou. Separadamente, se o examinador final relatar as descobertas preliminares, esta emenda pode ser encaminhada para revisão regulatória, potencialmente revisão criminal também. Mas quero ser muito clara sobre algo. Ela dobrou as mãos. Isso não significa automaticamente que seu marido sentou numa mesa e forjou sua assinatura ele mesmo.
Negócios às vezes usam serviços de registro externos, contadores, processadores administrativos. Pessoas assinam coisas casualmente, às vezes impropriamente. Agora focamos no que pode realmente ser provado, não no que sente emocionalmente satisfatório. Algo no jeito como ela disse fez eu confiar mais nela. Você está dizendo que isso é sério? Eu disse. Estou dizendo que se o seu nome foi removido impropriamente de um registro fundador de negócio, usando uma assinatura contestada, a exposição é maior que tribunal de divórcio. Césia se recostou ligeiramente. Mas quero você focada na documentação, não em vingança. Tribunais respondem melhor à evidência que à emoção. Eu olhei de volta para o meu nome escrito na mão de outra pessoa e entendi que o que havia começado como correção havia acabado de se tornar algo para o qual Lauro não tinha preparação. Ele descobriu numa sexta-feira. Eu soube o momento exato em que chegou a ele, porque o carro dele estava na garagem quando cheguei em casa naquela noite, 2 horas mais cedo que a agenda dele havia corrido nas últimas 3 semanas. Ele estava sentado na cozinha com o celular virado para cima na mesa, e a quietude particular de um homem que acabou de receber informação que rearranjou algo fundamental e ainda não decidiu como responder. Ele olhou para mim quando entrei pela porta, coloquei minha bolsa e fui para a bancada da cozinha sem reconhecer a atmosfera que ele estava gerando. Ouvi ele expirar devagar atrás de mim. Depois ouvi ele pegar o celular. Ele fez 3 ligações na hora seguinte do quarto dos fundos com a porta fechada. As paredes naquela casa não eram tão substanciais quanto ele acreditava. As primeiras 2 ligações eu não consegui identificar pela voz. A terceira reconheci imediatamente. A saudação particular de tio Dirceu. A base dela vindo clara o suficiente para que eu rastreasse a forma da conversa mesmo sem as palavras. O tom de Lauro naquela ligação era cuidadoso e controlado do jeito que homens são cuidadosos e controlados quando estão pedindo algo que não podem se dar ao luxo de nomear diretamente. A ligação durou 11 minutos. Quando terminou, ele voltou para a cozinha e se serviu uma bebida sem me oferecer uma, o que havia parado de ser um descuido aproximadamente 8 meses dentro do casamento. Ele me ligou às 21h17 naquela mesma noite. Eu estava no segundo quarto quando o telefone tocou. Olhei para o nome dele na tela por 4 segundos antes de atender. Você precisa parar com isso. A voz dele era medida. O tom que usava em ambientes profissionais quando queria projetar razoabilidade enquanto ocupava todo o espaço na sala. Você está cometendo um erro que não vai conseguir desfazer. Eu não disse nada. Ele continuou. O negócio era a visão dele, trabalho dele, uma década de trabalho dele. Qualquer papel que eu acreditasse ter jogado havia sido generosamente compensado pela vida que o negócio fornecia. A casa, o conforto, a estabilidade. Ele disse a palavra estabilidade com um peso particular, como se me lembrando que eu uma vez havia precisado dela. Disse que o advogado dele havia revisado o histórico de registros e encontrado minha posição inteiramente sem mérito. Disse que São Paulo era uma cidade menor do que as pessoas entendiam e que o que eu estava fazendo me custaria profissionalmente de formas que eu não havia calculado. Depois disse, você nunca foi uma mulher de negócios, Dana. Você era uma esposa que queria se sentir como uma. A linha ficou silenciosa por um momento. Então eu disse, eu anotei a ligação, Lauro. Minha advogada entrará em contato com a sua. Nada mais. Ele esperou por mais. Pelo argumento, pela emoção, por algo com que pudesse trabalhar. Não havia nada com que trabalhar. Eu encerrei a ligação e coloquei o telefone virado para baixo na mesa, ao lado da pasta que continha, entre outras coisas, uma assinatura contestada num documento legal ligado à autorização dele. Ele havia ligado para me fazer sentir pequena o suficiente para parar. O que ele havia realmente feito era confirmar para mim que entendia a exposição e havia escolhido ameaça em vez de responsabilidade. Tio Dirceu agora segurava uma escritura de propriedade que havia aceitado sem entender o que aceitar significava legalmente. E Lauro havia acabado de fazer aquela ligação sem saber que era a última vez que teria algo parecido com a mão superior. Eu dirigi até a casa de Ina Caldas numa tarde de domingo sem ligar antes. Ela abriu a porta antes de eu alcançar a varanda, do jeito que sempre fazia, como se tivesse me esperando, independentemente de eu ter anunciado. Olhou para o meu rosto por exatamente 1 segundo, depois saiu do caminho e me deixou entrar sem uma palavra. Essa era a coisa sobre Ina.
Ela nunca fazia você explicar a forma em que chegava. A casa dela cheirava a algo cozinhando baixo e lento no fogão. Ela voltou para a cozinha, e eu segui e sentei à mesa dela. Uma mesa redonda perto da janela, com 3 cadeiras descombinadas que ela possuía desde antes de eu conhecer. Lá, eu havia sentado àquela mesa por 2 mudanças de emprego, uma perda familiar e a solidão específica de um casamento que funcionava no papel e em nenhum outro lugar. Ela colocou uma tigela na minha frente sem perguntar se eu estava com fome. Eu não havia comido uma refeição completa em 4 dias. Comi enquanto ela sentava na minha frente e esperava. Ina tinha uma qualidade que eu nunca havia conseguido descrever adequadamente para alguém que não havia experimentado. Uma paciência que não parecia espera, parecia presença, como se ela tivesse colocado de lado todo o resto e estivesse simplesmente e completamente ali. Quando terminei, ela pegou a tigela e encheu de novo e colocou de volta. Eu disse, eu não liguei para você na noite do jantar. Eu sei, ela disse. Não foi porque eu não precisava de você. Eu sei disso também. Eu olhei para a janela por um momento. A luz da tarde estava fazendo algo específico com o carvalho no quintal dela, iluminando só os galhos superiores enquanto o tronco ficava na sombra. Observei e tentei encontrar o começo do que precisava dizer. Eu amei ele, eu disse. Quero dizer isso em voz alta para alguém que não vai usar contra mim ou arquivar como fraqueza. Eu amei ele e acreditei que o que estava construindo com ele era real e mútuo. E eu estava errada sobre a parte mútua, e essa é a parte que custa mais. Ina não disse nada. Não assentiu simpaticamente, nem pegou minha mão, nem ofereceu o tipo de conforto que é realmente só um pedido para a conversa se mover para a resolução. Ela simplesmente recebeu. Eu fico pensando na versão de mim mesma que fez aquela primeira ligação para Raimundo. Eu disse a que dirigiu até o banco na chuva. Ela estava tão certa. Não era ingênua. Era certa. E eu não sei como explicar para ela o que aconteceu com o que ela estava certa. Você não precisa explicar para ela. Ina, disse ela, já se tornou você. A cozinha estava quieta, exceto pelo fogão. Eu senti algo se soltar no peito, que havia sido mantido numa tensão específica por tanto tempo que havia parado de registrar como pressão. Não luto exatamente, não alívio. Algo mais antigo que ambos. O esgotamento particular de uma mulher que esteve carregando o peso completo de uma situação com compostura perfeita e finalmente colocou no chão numa sala onde colocar no chão é permitido. Eu não chorei, mas cheguei perto o suficiente para Ina notar e olhar deliberadamente para as próprias mãos para me dar a privacidade de quase. Sentamos ali até a luz mudar no carvalho. Depois peguei minha bolsa. Estou bem, eu disse. Eu sei, ela disse. Você tem estado bem. Só precisava de um lugar para colocar por 1 minuto. Caio me ligou numa manhã de terça para me contar o que estava prestes a fazer, não para pedir permissão, não para checar se eu estava confortável com isso. Ele ligou porque queria que eu ouvisse dele diretamente antes de ouvir de qualquer outra pessoa. O que é o tipo de consideração que não pode ser ensinado e não pode ser performado. Ou uma pessoa tem ou não tem. Estou mudando o resto das minhas coisas da unidade de armazenamento dele hoje, ele disse, e vou falar com o tio Dirceu antes de fazer. Eu perguntei se ele tinha certeza. Eu tenho certeza, ele disse. Só estava esperando o momento certo para parar de ficar quieto sobre isso. Ele dirigiu até a casa de tio Dirceu primeiro. Eu soube os detalhes daquela conversa depois do próprio Caio, relatados com a mesma uniformidade que trazia para tudo. Ele sentou na frente de Dirceu e contou claramente que havia sido testemunha de coisas que agora eram legalmente relevantes, não coisas periféricas, coisas específicas que ficaram com ele por causa de quando aconteceram e o que revelavam. Ele havia estado presente no escritório doméstico do pai 3 anos dentro do negócio, quando Lauro atendeu uma ligação de um parceiro potencial e descreveu a fundação da empresa, sem mencionar meu nome uma vez, não como descuido, mas como omissão praticada que Caio havia ouvido com frequência suficiente para reconhecer. Ele lembrava daquela ligação porque depois Lauro saiu celebrando o acordo e comprou comida para a viagem de um restaurante que normalmente não podiam pagar na época. Caio havia enviado mensagem para um amigo naquela mesma noite, reclamando brincando sobre como a comida era cara. A mensagem ainda existia num backup antigo de celular com a data anexada. Aquele detalhe importava agora de uma forma que não importava então.
Ele também havia estado no carro quando Lauro disse, referindo-se ao relacionamento com a firma de Raimundo Oliveira. Ela fez a introdução, mas eu sou quem construiu em algo. Caio lembrava porque estavam voltando de Osasco depois de pegar uma bateria de reposição para a caminhonete da empresa, e Lauro repetiu a frase 2 vezes durante a viagem, como se convencendo. Caio havia escrito parte disso depois no app de notas que usava na época para rastrear quilometragem da caminhonete e pickups de entrega para a empresa. E lembrava da conversa de registro mais claramente de todas. Ele havia estado sentado à mesa da cozinha na noite em que Lauro chegou de uma consulta de registro e disse com a satisfação específica de um homem corrigindo algo que o incomodava que meu nome na papelada original havia sido uma formalidade que ele sempre pretendeu abordar. Caio não havia dito nada naquela noite. Tinha 20 anos. Arquivou do jeito que arquivava tudo cuidadosamente, completamente, sem anunciar que estava fazendo. Ele contou para tio Dirceu que se advogados perguntassem a ele sob juramento, responderia com verdade sem hesitação. Dirceu disse muito pouco durante a conversa. Caio descreveu ele como um homem de repente fazendo aritmética que não esperava precisar. Depois de deixar a casa de Dirceu, Caio foi para a unidade de armazenamento. Removeu as últimas caixas com o nome dele e dirigiu até minha casa. Empilhou na segunda quarto sem cerimônia e veio me encontrar na cozinha. Está feito, ele disse. Eu fiz café para ele e sentamos por um tempo sem precisar preencher o silêncio. O que eu não soube até aquela noite foi o que Dirceu havia feito imediatamente depois que Caio deixou a casa dele. Ele havia ligado para Lauro. A ligação durou 6 minutos. Eu não tinha o conteúdo daquela ligação diretamente, mas tinha a consequência dela, que chegou na forma de Lauro aparecendo na minha porta da frente às 19h43 naquela noite, pela primeira vez desde que o processo de descoberta havia aberto formalmente. Eu não deixei ele entrar. Fiquei na porta e olhei para ele e esperei. O rosto dele tinha a qualidade específica de um homem que acabou de entender algo que não pode esquecer. A performance havia sumido completamente. O que estava por baixo não era o que eu esperava. Não raiva, não ameaça. Era a expressão de um homem que havia acabado de perceber que o filho havia observado ele a vida adulta inteira e havia escolhido cuidadosamente e permanentemente manter as partes que importavam. Ele ficou naquela varanda por 11 segundos. Depois foi embora. Tio Dirceu ligou numa manhã de quinta às 9h52. Eu vi o nome dele na tela e deixei tocar 2 vezes antes de atender. Não por hesitação, pela intenção específica de fazer ele entender que a ligação dele estava sendo recebida nos meus termos e nenhum outro. Deina. A voz dele havia perdido a expansividade que carregava na mesa de jantar. O que substituiu foi o tom cuidadoso de um homem que recentemente havia sentado na frente de um advogado e saído com informação que rearranjou suas prioridades completamente. Dirceu, eu disse. Ele começou com uma versão de contextualização projetada para soar como preocupação, mas estruturada inteiramente ao redor da própria posição. Ele não havia entendido a natureza completa do que Lauro havia pedido que ele fizesse. Havia aceitado a transferência de boa-fé. Queria que eu soubesse que nunca havia pretendido ser parte de nada que complicasse minha situação. Eu deixei ele terminar. Depois disse, aprecio você ligar. Minha advogada está ciente da transferência. O que quer que você precise fazer para lidar com sua própria exposição, sugiro que se mova rápido. Silêncio. Isso é tudo o que tenho para você, Dirceu, eu disse, e encerrei a ligação. Ele veio à casa 2 dias depois sem ligar antes. Eu vi o carro dele da janela da frente e fiquei ali por um momento decidindo o que receber ele custaria versus o que virar as costas comunicaria. Abri a porta antes que ele batesse. Ele era um homem grande que sempre havia usado o tamanho como parte da presença, enchendo portas, ocupando salas. Em pé na minha varanda aquela tarde, parecia diminuído de uma forma que não tinha nada a ver com dimensões físicas. Tinha uma escritura de propriedade criando responsabilidade legal que não havia antecipado e um sobrinho cuja exposição estava puxando o chão de debaixo de todo mundo que havia rido naquela mesa. Eu não convidei ele para dentro. Fiquei na porta, a mesma porta onde Lauro havia ficado 11 segundos antes de virar as costas, e olhei para Dirceu com a paciência específica de uma mulher que já determinou o valor de uma conversa antes de começar. Ele disse que sentia muito sobre o jantar. Disse do jeito que as pessoas dizem coisas,
quando a consequência de não dizer se tornou mais desconfortável que dizer. Eu recebi sem expressão. Preciso que você saiba que eu não entendi o que ele estava pedindo que eu segurasse. Ele disse, eu acredito em você. Eu disse, isso é entre você e seu advogado. Ele olhou para mim por um longo momento. Acho que havia chegado esperando algo que o faria se sentir melhor sobre ter rido. O que encontrou foi uma mulher que já havia fechado a contabilidade daquela noite e não tinha mais nada para oferecer a ele dela. Ele saiu sem a coisa que veio buscar. As 2 ligações que se seguiram aquela semana foram mais fáceis de gerenciar porque foram conduzidas à distância. Uma prima do lado de Lauro que havia rido e agora ouvia por canais familiares que a situação legal era mais séria do que Lauro havia representado. Uma mulher que havia estado na mesa e ligou com a energia específica de alguém, coletando informação sob o disfarce de verificar. Eu fui cordial com ambas. Não voluntariei nada. No fim daquela semana, a família que havia enchido aquela mesa de jantar com risadas havia ficado muito quieta, e o silêncio da direção deles não parecia em nada com o silêncio do meu. Césia ligou numa segunda com o tipo de compostura que carrega boa notícia sem anunciar. A transferência de propriedade para tio Dirceu havia sido marcada na descoberta como transferência fraudulenta. O timing da transferência iniciado dentro de dias da abertura do processo de descoberta tornava a intenção impossível de argumentar. O tribunal havia notado. O advogado de Lauro havia arquivado uma resposta que Césia descreveu como fraca. O ajuste do tribunal à avaliação de ativos à luz da ocultação moveu inteiramente a meu favor. A descoberta de má fé muda o cálculo significativamente. Césia disse, o advogado dele, está criando distância do esconder de ativos. Quando a própria representação legal começa a se afastar das suas decisões, a posição desmoronou. Eu agradeci ela e coloquei o telefone na mesa. Não celebrei. Não havia nada em mim que quisesse celebrar. O que senti foi a firmeza particular de ver algo pousar exatamente onde a evidência sempre indicou que pousaria. O que me alcançou em seguida veio por meio de Caio. Ele ligou 2 dias depois e contou o que havia ouvido por um contato mútuo. Que Lauro havia contado para Teresa sobre a disputa do negócio diretamente, não porque quisesse ser honesto com ela, mas porque o quadro financeiro estava se tornando impossível de esconder de alguém que havia feito planos em torno dele. Ele havia dito que a avaliação estava em disputa. Havia dito que o pagamento viria de lucros ao longo de vários anos. Havia dito isso, Caio disse num momento que soou como desespero em vez de divulgação. Teresa parou de retornar as ligações dele no dia seguinte. Eu recebi aquela informação e arquivei sem comentário. Teresa havia feito o cálculo dela do mesmo jeito que Lauro havia feito dele, baseado no que acreditava estar herdando. Quando a herança mudou de forma, ela respondeu de acordo. Não havia nada surpreendente nisso. Não havia nada que exigisse minha energia. Lauro me ligou numa quarta-feira à noite às 22h08. Eu atendi porque Césia havia me aconselhado a documentar todo o contato e porque algo na cadência da ligação dele, a hora, o fato de vir do celular pessoal em vez de pelo advogado, me disse que esta ligação era diferente da última vez que ligou. A voz dele não tinha nenhuma da arquitetura profissional que havia carregado antes. Sem tom controlado, sem argumento estruturado. O que veio pela linha era o som de um homem que havia ficado sem posições para segurar e estava em pé no aberto sem nada sobrando para se gerenciar. Ele disse, eu sabia desde o começo que não podia ter construído sem você. Eu não disse nada. Eu sabia quando você fez a ligação para Raimundo. Eu sabia quando você assinou a garantia. Eu sabia toda vez que alguém naquela indústria respondia ao negócio porque seu nome estava ligado a ele. Ele pausou. Só não pensei que você algum dia me faria dizer em voz alta. A linha ficou quieta por um longo momento. Eu precisava ouvir você dizer. Eu disse. E agora você disse. Eu encerrei a ligação. Sentei com o telefone na mão por um tempo depois. Não porque estivesse comovida para perdão ou puxada de volta para luto, mas porque há um peso específico que chega quando a verdade que você soube privadamente é finalmente falada pela pessoa que passou anos fingindo o contrário. Mudou nada sobre o que veio depois, mas fechou algo que havia estado aberto. A reunião de acordo durou 2 horas e 14 minutos. Eu sei a duração porque olhei para o relógio quando sentei e de novo quando Césia colocou o documento final na minha frente.
Não por impaciência, pelo hábito de uma mulher que passou a vida profissional entendendo que tempo tem valor e que saber exatamente quanto algo custa é parte de saber o que valia. Lauro não estava na sala. O advogado dele representou a posição dele através de uma mesa que era deliberadamente neutra, uma sala de conferência num prédio que não pertencia a nenhuma firma, escolhida exatamente por essa razão. Césia havia arranjado. Ela arranjou tudo com a mesma precisão que trazia para todo outro aspecto dos meses precedentes. As negociações haviam se estendido mais que qualquer lado originalmente esperava. Havia disputas sobre métodos de avaliação, sobre receita futura projetada, sobre que porção da minha contribuição qualificava como equity de negócio recuperável versus investimento marital. 2 sessões de mediação haviam terminado sem resolução antes desta reunião final ser agendada. Os termos foram apresentados em sequência. A contribuição de capital original, R, 61 mil ao longo da retirada inicial e 3 transferências subsequentes, devolvida na íntegra com apreciação calculada conservadoramente ao longo dos anos em que havia operado dentro do negócio sem reconhecimento ou reembolso. O número no documento não era extravagante, era simplesmente crescimento documentado ligado a dinheiro documentado. Eu olhei e pensei brevemente numa terça-feira chuvosa do lado de fora de um banco e não disse nada. O percentual de contribuição fundadora estabelecido através do rastro de papel, a garantia de fornecedor, o testemunho de Caio e o registro de emenda contestado se traduziu numa avaliação formal de acordo do meu papel na formação inicial do negócio. O advogado de Lauro havia contestado o percentual repetidamente durante as negociações e conseguido reduzir algumas porções que Césia inicialmente perseguiu. Césia aceitou o ajuste estrategicamente em troca de termos mais fortes em outro lugar. Essa era a coisa sobre acordos reais. Ninguém saiu acreditando que havia ganhado todos os pontos. A casa era minha. Não porque um tribunal dramaticamente entregou para mim numa única decisão, mas porque os registros financeiros mostravam claramente que a maioria dos pagamentos de hipoteca e custos de reforma haviam sido sustentados através de renda ligada diretamente ao meu trabalho de consultoria e contas. Lauro reteve controle operacional do negócio, mas o negócio também havia sido avaliado precisamente por uma firma independente de contabilidade forense que ambos os lados acabaram concordando em usar depois de disputar os avaliadores iniciais um do outro por semanas. O que sobrou depois de impostos, obrigações de dívida, custos operacionais e projeções de receita realistas não era o império que Lauro havia descrito socialmente por anos. Era uma empresa estável com renda significativa e obrigações estruturadas. Parte dessas obrigações agora pertencia a mim. O acordo estabeleceu pagamentos trimestrais ao longo de 4 anos, em vez de um grande pagamento imediato. Nenhum lado acreditava que a empresa poderia absorver limpo sem criar litígio adicional. Toda porta que eu havia aberto estava em algum lugar dentro daqueles documentos. A firma de Raimundo Oliveira, a garantia, o capital fundador, tudo convertido de memória em aritmética e acertado numa sala de conferência numa tarde de quinta. A questão da falsificação apareceu numa sessão separada inteiramente procedendo independentemente, fora dos termos do acordo, fora do meu controle. Césia havia encaminhado o assunto para revisão formal, mas havia feito algo muito claro para mim durante o processo. Resolução civil e revisão criminal não eram a mesma coisa. Uma não garantia a outra. Césia deslizou a página final através da mesa. "É aqui que você assina", ela disse. Eu li o documento completo antes de pegar a caneta. Cada linha, não porque não confiasse no trabalho de Césia, porque havia aprendido num banco, num escritório de registro, em 11 anos observando o que acontece quando mulheres param de ler, o que assinam que os erros mais caros vivem nos parágrafos que as pessoas pulam. Eu assinei meu nome. Dei na A, Ferrão, limpo, sem pressa. Cada letra exatamente onde pertencia. Césia coletou as páginas e as quadrilhou contra a mesa. "Está feito", ela disse. Eu coloquei a caneta na mesa. Estava. A cozinha estava cheia de luz da manhã quando Caio desceu. Ele havia ficado à noite não porque algo havia acontecido que exigisse, mas porque era o tipo de presença em que havia se estabelecido desde que o acordo fechou. Firme, sem anúncio. Do jeito que luz entra por uma janela que você esqueceu que deixou descoberta.
não dramática, só ali quando você olha para cima. Ele fez café sem perguntar se eu queria e colocou uma xícara na bancada ao meu lado, do jeito que as pessoas fazem quando aprenderam os ritmos de um espaço e decidiram que pertencem dentro deles. Eu envolvi ambas as mãos ao redor e observei ele se mover pela minha cozinha com a facilidade de alguém que havia escolhido estar ali e não estava performando a escolha. Ina chegou às 11 com comida que não havia ligado antes sobre. Eu ouvi o carro dela na garagem e abri a porta antes que batesse do jeito que ela havia aberto a porta para mim naquela tarde de domingo que parecia tanto recente quanto muito distante. Ela entrou e colocou coisas na bancada e olhou ao redor da cozinha. Do jeito que você olha para uma sala que passou por algo e saiu do outro lado ainda de pé. Boa luz aqui, ela disse. Sempre teve, eu disse. Comemos à mesa redonda. Caio puxou perto da janela. Nós três. Sem ocasião, sem agenda, só a facilidade particular de pessoas que ganharam seu lugar na mesma mesa e não tem nada sobrando para provar um ao outro ou a ninguém, além daquela sala. Depois que Ina saiu e Caio havia ido para os fundos da casa, eu fiquei na bancada da cozinha na tarde, quieta, e me permiti simplesmente estar dentro dela. Esta era a cozinha em que eu havia ficado na noite depois do jantar, me movendo por salas, tocando nada, fazendo inventário de tudo que minhas mãos haviam construído e escolhido e arranjado antes de Lauro Venturini jamais passar pela porta da frente. Eu havia ficado exatamente neste ponto e aberto uma gaveta e encontrado uma pasta que havia guardado sem admitir completamente para mim mesma por que estava guardando. Olhei para aquela gaveta agora, fechada, vazia. Tudo que havia estado dentro havia servido seu propósito e passado pelas mãos que precisavam segurar e não era mais requerido. O que me cercava agora era o que sempre me cercou. A bancada que escolhi por causa da luz da manhã, as prateleiras que montei sozinha num domingo, a gravura emoldurada acima da lareira que comprei com meu próprio dinheiro antes de jamais falar o nome dele. Tudo meu antes de ele chegar. Tudo meu agora que ele se foi. Não recuperado, não reclamado. Simplesmente sempre meu, esperando com a paciência de coisas que pertencem a algum lugar para o arranjo temporário terminar. Puxei um bloco de notas da gaveta da cozinha, o que mantinha para listas de compras e números de telefone e a manutenção ordinária de uma vida que era inteiramente minha. Destampei uma caneta e escrevi no topo de uma página limpa, não uma assinatura, não um documento legal, não um termo de acordo ou uma contribuição fundadora ou uma correção de registro público. Só um nome, Deina Ferrão. Olhei para ele por um longo momento, as letras sentadas exatamente onde eu havia colocado, pertencendo a nenhum registro, nenhuma emenda, nenhum homem que havia decidido que era uma formalidade que pretendia abordar. Só meu. Meu nome sempre foi Ferrão. Eu só esqueci por um tempo quem ela era,